Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Judas Iscariotes, ele foi predestinado a trair Jesus Cristo para que a Escritura se cumprisse? Nós vamos estar estudando aqui agora nesse vídeo, amém? Peço aos irmãos que orem a Deus, peço a confirmação no coração, sabedoria no Espírito, estejam com as suas Bíblias abertas, ok? Certifiquem-se, julguem, ok? E não somente ouçam, amém, meus amados? E por que eu trouxe esse vídeo aqui? Simplesmente por causa da predestinação. A gente não pode simplesmente, eu não posso simplesmente afirmar para você que você já está salvo, tá ok? Mas o que eu tenho que fazer é que você persevere na fé e para que você possa ser salvo, ok? Perseverar orando, jejuando e vigiando, amém, meus amados? Nós vamos entender aqui se realmente Judas teve que trair Jesus Cristo para se cumprir as Escrituras. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, que diz o seguinte, capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui, meus amados, se você for lá atrás, no começo do ministério de Jesus Cristo, Jesus escolheu os seus 12 discípulos a dedo, ok? E Judas também foi escolhido a dedo. E Judas fez parte do ministério de Cristo, contanto que Judas andou com Jesus Cristo, conheceu Jesus Cristo, conheceu o Pai porque o Filho o revelou, ok? Fez milagres, curou, expulsou demônios, etc. Ok? Então, Judas, ele participou, ele fez parte do ministério de Cristo. Ok, meus amados? Mas por que Judas ele é famoso? Porque ele traiu Jesus Cristo. Ok? E também faz parte de um evento que infelizmente hoje, para um lado de cristãos, afirma que Judas tinha que trair Jesus para poder se cumprir a Escritura. E isso dá a entender de que a Escritura só se cumpriria se Judas traísse Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos entender isso aí. Por quê? Deus conhece todas as almas. Ele sabe quem vai e quem não vai para o reino de Deus. Ele sabe quem é filho da salvação e filho da perdição. Mas lá em Mateus 24, versículo 14, diz que a palavra de Deus será pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, mesmo o filho da perdição, a qual só Deus sabe, ele tem que saber da salvação de Jesus Cristo. E assim, pela ignorância de coração dele, pela vida ímpia que ele mesmo escolheu viver, ele negará a Jesus Cristo, e assim, no tempo do fim, no dia do juízo, ele será julgado. Amém, meus amados? Assim aconteceu com Judas. Judas, ele fez parte do ministério de Cristo, mas ele escolheu ser filho da perdição. Ele escolheu a injustiça, a avareza, escolheu a hipocrisia, ok? Não é porque Judas nasceu para simplesmente que a Escritura se cumprisse, tá ok? Como infelizmente eu já ouvi isso aí. Mas Judas, ele escolheu a perdição. Deus já sabia que ele era o filho da perdição. E não que Deus escolheu ele para cumprir a profecia. Mas o próprio Deus deu Judas, assim como outros apóstolos, para Jesus Cristo, para que pudesse, na missão, levar a graça de Deus, anunciar o reino de Deus. Amém? Mas Judas escolheu trair Jesus Cristo. Nós vamos em João, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 12, no meio da oração de Jesus, antes dele ser pego, diz o seguinte, João capítulo 17, versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Presta bem atenção aqui, ó. E nenhum deles se perdeu. Jesus não fala que nenhum deles eu perdi, mas nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ou seja, Deus já sabia que Judas iria se perder, porque ele era filho da perdição. Ele era filho da perdição. Por isso que ele diz, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, a Escritura se cumpriu pela traição de Judas, a qual Judas escolheu a perdição. Amém, meus amados? Não foi porque Deus criou Judas para poder se cumprir a palavra, ok? Os irmãos vão em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Pedro dizendo: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco, Judas foi contado, fez parte, como eu já falei, e alcançou sorte neste ministério. Então, meus amados, para você ver que Judas foi um escolhido, ele foi chamado, mas escolheu a perdição desde antes de nascer. Assim também como hoje existem pessoas que estão dentro do cristianismo e são vários Judas. E assim como existe os que estão fora do cristianismo e são muitos Paulos, ok? Então, por isso que eu sempre falo que não é bom você virar para uma pessoa e dizer, você já está salvo. Não tem como. A única coisa que eu posso dizer é, persevera na fé. Amém, meu amado? É só isso. Essa passagem aqui do versículo 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz o seguinte: porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, torne outro seu bispado. Esse versículo 20 aqui, os irmãos vão lá em Salmos, por exemplo, Salmos 69, versículo 25, que diz o seguinte: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, que é a mesma coisa. Mas na última frase embaixo está escrito, tome outro seu bispado. E você vê aqui no versículo 25 que não está escrito aqui. Mas onde está escrito isso aqui? O Pedro inventou essa frase? Não. Os irmãos vão lá em Salmos 109, por exemplo, no versículo 8, na última linha está escrito lá, e tome outro seu bispado, ou seu encargo, não sei como está escrito na sua Bíblia. Amém? Então, se cumpriu aqui a profecia predita pela boca de Davi acerca de Judas. Amém, meus amados? Para nós concluirmos, peço aos irmãos que vão lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sei que essa passagem aqui é lá no tempo do fim, mas essa passagem aqui também, no contexto, entra de acordo com a escolha de Judas a ser filho da perdição antes mesmo de nascer, tá ok? Que diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça ou iniquidade. Então, meus amados, não vou explicar isso aqui porque já está explicado. E no contexto do que eu trouxe do assunto do vídeo, não precisa explicar muito, não precisa se prolongar muito, ok? Judas andou com Jesus e escolheu o galardão da iniquidade, ok? Porque já estava, ele escolheu ser assim antes mesmo de nascer e infelizmente Judas escolheu, já estava decidido, mas assim como Judas, você também fomos escolhidos e agora basta a gente perseverar na fé. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Se não entenderam, negative o vídeo, comentem embaixo. Amém, meus amados? Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.